Amém, queridos? Graça e paz. Vamos dar início então à nossa série, a nossa nova série, acerca do Salmo 119. Eu estou com o coração muito alegre para poder meditar com os irmãos acerca desses 176 versículos maravilhosos. Salmo organizado de acordo com o alfabeto hebraico, que tem 22 letras, e a cada 8 versos uma letra. Meus irmãos, esse salmo é maravilhoso. Conforme eu disse para os irmãos na última gravação, fala acerca da palavra de Deus, que é Cristo Jesus, o princípio e o fim. Por isso que foi organizado com todas as letras do alfabeto hebraico, princípio e fim. Então estou muito feliz em poder iniciar essa série e vamos ver aqui verdades tremendas, já começando nesses primeiros 2 versículos do Salmo 119. Verdades tremendas que o Espírito ministrou ao meu coração, me acrescentou ontem quando eu estava em casa meditando. E vamos aqui. Amém? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez em Teu nome, Senhor, para ministrar a Sua palavra, usando esse equipamento, usando a internet, para poder edificar o Teu povo, para de alguma forma contribuir para o despertamento das 10 virgens, Senhor Jesus. Muito obrigado por esse trabalho, muito obrigado pela vida de outros irmãos, de outros pequeninos que estão anunciando a Tua palavra e aos poucos estamos fazendo a Sua vontade, para que, junto com as 5 virgens prudentes, possamos estar com a menorá acesa e fazer a Tua obra nesse tempo do fim, Senhor Jesus. Abre os olhos do nosso coração, para que possamos compreender as maravilhas da Tua lei, Senhor Jesus, que estamos meditando aqui. Que possamos, ao longo da série, Senhor Jesus, receber iluminação da verdade nesse salmo maravilhoso que exalta a Tua pessoa, Jesus. Tu és a palavra de Deus, o verbo da vida, a palavra proferida que criou todas as coisas, que está dentro de nós, na nossa boca, que está perto de nós, na nossa boca e no nosso coração, Senhor Jesus. Conduza esta série, Senhor. Ministra aos nossos corações aquilo que Tu queres ministrar, Senhor Jesus. E nos prepara, Senhor Jesus, para os tempos que estão vindo. Obrigado, Pai, por enviar o Seu Filho Jesus. Obrigado por ter ressuscitado a Jesus dentre os mortos. E por causa da ressurreição de Jesus, nós temos uma esperança de sermos livres do cativeiro em que nos encontramos. Porque enquanto não temos nossos corpos glorificados, como o apóstolo Paulo disse, miserável homem que somos, quem nos libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Ti, Jesus Cristo, que foi fiel ao Seu chamado e ressuscitou dentre os mortos. Obrigado, Pai, por enviar o Espírito de Jesus Cristo ao nosso coração. Graças ao Espírito de Jesus, clamamos, Abba, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Ninguém pode te chamar de Senhor, a não ser pelo Teu próprio Espírito, pelo Espírito do Pai também, que está unido ao Teu. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela excelência das revelações. Obrigado que quando nós estamos envolvidos com a Tua palavra, não tem espaço para preocupação, para depressão, para ansiedade, para inquietação, Senhor. Porque a Tua palavra nos equilibra, gera em nós esperança, vida eterna, Senhor Jesus. Muito obrigado. Que a vida dos meus irmãos possam estar alegres por essa verdade, Senhor, independente das circunstâncias. Muito obrigado, porque o Senhor prometeu que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o Senhor é um poderoso guerreiro. Por isso é que os nossos adversários aqui tropeçarão. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque em Ti nós somos mais que vencedores. Porque nós vamos passar pela grande tribulação e adentrarmos a nossa terra prometida. Porque importa que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino de Deus. As mensagens que estão sendo propagadas na maioria das igrejas, Senhor, são mensagens desequilibradas, que não preparam o povo para sofrer, mas preparam o povo para ter expectativas de ter coisas melhores do lado de fora. Mas a Tua palavra nos prepara para o tempo do fim, para perdermos tudo, inclusive a nossa própria vida, se formos a parte da igreja que não morrer. Então nos prepara, Senhor Jesus. Nós somos um profeta contra 400. Micaías contra 400 profetas de Acabe, Senhor. Mas a nossa palavra, porque estamos sendo fiéis à Tua palavra, vai prevalecer. Esses 400 profetas serão envergonhados, mas nós seremos exaltados por Ti, porque estamos nos humilhando debaixo da Tua potente mão, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Estou muito feliz.
triste pelas coisas que estão acontecendo lá de fora, mas feliz porque a palavra de Deus está dentro de nós. A palavra de Deus, queridos, é boca, na nossa boca é como mel, mas é amargo no nosso ventre, por causa das tribulações, das objeções, dos juízos que vão acontecer e que começam pela casa de Deus. Nossos irmãos, queridos, mas fazer o quê? Os profetas do Antigo Testamento profetizaram contra seus próprios irmãos. Houve juízos contra seus próprios irmãos, porque não estavam dispostos a obedecer. Infelizmente, queridos, muitos dos nossos irmãos serão julgados no tempo do fim, porque não estão dispostos a obedecer. Mas graças a Deus pelas 5 virgens prudentes. Estão dormindo. São íntegras, prudentes, cheias do Espírito, mas estão dormindo. Mas Deus está levantando 2 candeeiros acesos, Esmirna e Filadélfia, para que possa despertar essas 5 virgens que têm azeite de reserva. E a esses azeites de reservas, com o entendimento da verdade dessas 2 testemunhas, elas vão se acender. E as 7 lâmpadas da menorá, formando uma só peça, estarão devidamente acesas para o cumprimento da última semana de Daniel. Mas antes do despertamento total, 2 já estão se acendendo antes das outras 5. E eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Eu não tenho falsa modéstia, não. Eu estou fazendo parte, junto com outros irmãos pequeninos, nesse despertamento. Nós estamos fazendo parte do grito da meia-noite. Preparem-se, o noivo está às portas. Opa! Então, qual é a mensagem? O teor da mensagem que vai despertar as 5 virgens. O noivo está às portas. A última semana de Daniel, queridos. Nós precisamos compreender que Jesus não pode voltar a qualquer momento. Haverá um período de 7 anos. E que os últimos 3 anos e meio, a segunda metade em diante, a igreja não vai ser próspera. Vai perder tudo. Vai ter que abandonar tudo. Porque não vai poder comprar e vender se não aceitar a marca. E as que não fugirem para os lugares escondidos vão morrer. E aí? Igreja próspera antes da volta de Jesus? Não. Mas são uma minoria absoluta, assim, ó, pequenininha de pessoas que estão pregando dessa forma. E a outra quantidade absurda pregando prosperidade nas igrejas. Senhor, desperta, Senhor Jesus. É muito triste, meus irmãos. É muito triste o que está acontecendo nas igrejas evangélicas. Nesse período de política, meu Deus do céu, é muita gente dormindo. Lutando por um país melhor, meu Deus. É claro que nós não vamos ser cúmplices da desgraça do país. Vai tudo ficar ruim mesmo? Então eu vou votar na esquerda, não quero nem saber, que se dane. Não, também não é assim. Mas nós sabemos, queridos, pela palavra, que não vai melhorar. Não vai melhorar, só vai piorar. E a igreja precisa despertar desse sono urgentemente. Porque pensa numa escravidão. É um cristão envolvido com política. Apoiando o candidato tal. Ah, meus irmãos, não dá. Enfim. Vamos lá. Vamos continuar aqui no Salmo 119. Amém, queridos? Eu creio que esses 18 minutinhos aí, eu creio que foi do Espírito. Amém? São parênteses abertos. Amém? Vamos lá. Bem-aventurados, versículo 1 do Salmo 119. Bem-aventurados os que trilham com integridade o seu caminho, os que andam na lei do Senhor. Verso 2. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, que o buscam de todo o coração. Queridos, só nesses 2 versos, o Espírito me ministrou muitas verdades ontem, quando eu estava em casa. Muitas verdades. É claro que eu não vou concluir nessa gravação. Vamos dar continuidade a partir da próxima gravação. Ele me mostrou 3 pontos aqui importantíssimos. E estão totalmente interligados. Bem-aventurados. Nos lembra o quê? Mateus 5. Jesus falando das bem-aventuranças, que eu até abri aqui na minha Bíblia aqui. O Sermão do Monte, as bem-aventuranças, né, que é o subtítulo aqui da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, os bem-aventurados receberão as recompensas. Não nesta vida.
na próxima. Todas as bem-aventuranças aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. As 9 promessas, elas vão se cumprir somente na ocasião da volta de Jesus. Muito interessante. E o salmista já começa os 2 primeiros versos falando de bem-aventuranças. Bem-aventurados os que trilham com integridade o seu caminho, os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos, os seus testemunhos, que o buscam de todo o coração. Aí o Espírito me mostrou bem-aventuranças com suas promessas na volta de Jesus. 2, integridade, que eu posso colocar aqui santidade, porque sem santificação ninguém entra na Terra Prometida, que é o milênio, que é o nosso milênio, o repouso sabático que nos resta. Então, sem integridade, sem santidade, ninguém verá o Senhor como Ele é. E terceiro, devemos buscá-lo de todo o coração, não só buscar, mas buscá-lo de todo o coração, para que possamos experimentar da sorte do Senhor. Não é isso que está em Jeremias 29? Lhes mudarei a vossa sorte. Né? Ou seja, eles estavam em cativeiro e eles seriam livres do cativeiro da Babilônia. É o contexto de Jeremias 29. Né? Buscar-me-ei de todo o coração, né? Serei achado de vós e mudarei a vossa sorte. No contexto de cativeiro. E o apóstolo Paulo menciona esse cativeiro em Romanos capítulo 8. O cativeiro da corrupção aqui se encontra. Não somente a criação, mas também nós. Né? Porque o apóstolo Paulo em Romanos 7 disse lá, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Ou seja, enquanto ainda estivermos nesse corpo mortal, o pecado habitando nos nossos membros, nós seremos miseráveis porque o bem que queremos fazer não conseguimos. E o mal que não queremos fazer, isso fazemos. Ou seja, a luta da carne contra o espírito. E o corpo mortal é um cativeiro, é uma espécie de cativeiro. O ser humano ele não foi criado para morrer, queridos. Mas por causa do pecado de Adão, ainda nós morremos. E o último inimigo a ser vencido é a morte. É uma espécie de cativeiro. E nós seremos libertos desse cativeiro. Para o dia da expiação, em que definitivamente teremos nossos corpos glorificados, imortais, saúde perfeita, nunca mais morreremos. E os nossos pecados devidamente expiados, nunca mais pecaremos. É o cessar da transgressão, expiar a iniquidade. Quando estão lembrando das promessas das 70 semanas de Daniel. 7 maravilhas que só vão se cumprir na volta de Jesus. 9 bem-aventuranças que só vão se cumprir na volta de Jesus. E o Salmo já começa falando das bem-aventuranças. Amém? Então vamos lá, vamos por etapas. Primeiro as bem-aventuranças que só se cumprirão na volta de Jesus. Vamos ler? Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, o reino vindouro, queridos, o reino que virá. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador. Olha aí. Então o reino dos céus é Jesus Cristo que estamos aguardando. Nós seremos revestidos da nossa habitação celestial. Nós estamos juntando tesouros no céu, para que na volta de Jesus possamos sacá-los, receber a herança. Então, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os humildes de espírito, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito são parte da igreja que vão sofrer. Aliás, a igreja sofrendo, né, na grande tribulação. Porque o que vai anteceder o reino dos céus é o quê? Tribulação. Importa que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino de Deus. O reino dos céus, mesma coisa. Então, os pobres são aqueles que são perseguidos. Quantos lembram da igreja de Esmirna e da igreja de Filadélfia? Vamos ler aqui. Igreja de Esmirna. Olha só o que está escrito na igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último,
que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Pobres de espírito, humildes de espírito, está muito conectado com a carta de Esmirna, parte da igreja que vai ter que dar a sua vida por amor a Cristo. Conheça a tua pobreza. Pobreza por quê? Por causa da perseguição. Vai fazer com que ela perca tudo. Está tudo conectado. Ela é pobre de espírito, mas também perde as coisas lá de fora por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Tá vendo? Mas tu és rico, por quê? Porque vai receber os benefícios do reino dos céus, os tesouros juntados no céu. Amém? Aí ele continua no verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Pobres por causa do sofrimento. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Por quê? Porque vai morrer. Mas vou te dar a coroa da vida. Então essa é a parte da igreja que vai ter que dar a sua vida. Então, os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus. Me lembra muito a igreja de Esmirna. Uma característica de uma igreja que vai morrer, que vai ter que dar a sua vida antes da volta de Jesus, na grande tribulação. Verso 4 de Mateus 5. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lágrima da tribulação, queridos, da grande tribulação. Amém? Serão consolados na volta de Jesus, enxugando dos nossos olhos toda lágrima. Verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esses mansos aqui são como ovelhas levadas ao matadouro, sem resistência. Não resistais ao perverso. Não é isso que Jesus falou na sua palavra? Não resistam aos perversos. Ela não resiste ao lobo. Jesus, como uma ovelha muda, foi levada para o matadouro. E nós somos como ovelhas também, destinadas ao matadouro. Parte da igreja que vai dar a sua vida por amor a Cristo. E a outra parte vai ser conservada viva, mas provada no deserto, nos lugares escondidos, as cavernas, grutas, rochas. Quando eu falo deserto, meus irmãos, não é um deserto somente literal. Também vai haver parte da igreja que vai para o deserto literal, mas eu creio que aqui fala de lugares escondidos também, né? Em que Deus vai sustentá-los para não vir a morte. Então esses mansos herdarão a terra, esta terra. Não somente a terra de Israel, mas o mundo todo, a terra toda. Amém, queridos? O governo milenar, a sua capital vai ser Israel, Jerusalém, mas para todas as nações. Então os mansos herdarão o milênio, a terra. Tá vendo? As promessas para o futuro. Reino dos céus, né? Porque o reino de Deus vai descer. Amém? Os que choram porque serão consolados, chorando por causa da tribulação. E o que vai suceder à tribulação, mais que vencedores. Teremos nossos olhos enxugados na ocasião da volta de Jesus. E os mansos, que herdarão a terra, só no milênio. Verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Daniel 7 está escrito que quando Jesus voltar, vai fazer justiça aos santos. Em Apocalipse 7, aparecem lá as almas dos que foram decapitados pelo anticristo, clamando por justiça. E Deus vai fazer justiça. Ele zombará dos seus adversários. Quando Jesus voltar, nós voltaremos com Ele, queridos, para juntos guerrearmos com Ele na batalha do Armagedon. Basta ler Joel 2. A igreja batalhará com Cristo. Cristo destruirá o anticristo. E nós, com Cristo, vamos batalhar contra os marcados pela besta. Com os corpos glorificados, cheios do poder, vamos matá-los na batalha do Armagedon. Por isso que as vestes do Senhor Jesus estarão vermelhas, salpicadas de sangue. Haverá tanto sangue que os sangues chegarão até o freio dos cavalos. É o lagar da ira de Deus. E nós vamos batalhar com Cristo.
Então seremos fartos, porque nós temos fome e sede de justiça, da palavra de Deus que é justa, cetro de equidade, de justiça é o cetro do seu reino. E Jesus Cristo vai nos fazer justiça. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Os pés fazem parte do corpo. Então Deus nos fará justiça. Promessa para o futuro. Verso 7 de Mateus 5. Acho que vocês nunca leram as bem-aventuranças com esse entendimento, com essa camada de revelação, né, queridos? Mas foi o que Deus me mostrou. Maravilhosa a meditação ontem. Eu não planejei falar isso no Salmo 119, não. Mas ontem eu comecei a meditar e Deus não me fez sair dos 2 primeiros versos. E me revelou essas verdades tremendas. Verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tiago 2:13. A misericórdia triunfa do juízo. Haverá juízo para aqueles que não usaram de misericórdia para com o seu próximo. Mas a misericórdia, Tiago 2:13, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa do juízo. Aqui tem 2 camadas de revelações. Está falando para nós também, obviamente, porque nós cumprimos a lei amando uns aos outros, e também das nações que restarão, que vão ajudar os santos na grande tribulação, e eles não serão novas criaturas, não terão os corpos glorificados, não dará tempo, né? E eles serão julgados no tribunal de Cristo e entrarão no reino milenar para serem parte das nações, porque eles usaram de misericórdia, porque ajudaram a igreja. Lembra lá em Mateus 25? Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, né? Estava nu, me vestiste, preso, me visitaste, estrangeiro, me hospedaste. Aí eles vão perguntar, mas Senhor, quando é que nós te vimos assim? E Jesus fala, porque vocês ajudaram aos meus pequeninos. Quem são esses pequeninos que Jesus está falando? A igreja. A igreja com Cristo Jesus. Vocês ajudaram eles na grande tribulação. Vocês não serão corpos glorificados, não terão seus corpos glorificados. Vocês não aceitaram a marca da besta, mas não nasceram de novo. Então vocês vão adentrar a terra prometida. E vocês serão sacerdotados por eles. Terão vida longa, né? Enfim. É isso aí. São as 2 camadas. Então, quem é misericordioso vai alcançar misericórdia. Quem não ama seu irmão não vai receber misericórdia. A misericórdia não é uma ação de Deus independente das nossas obras. A misericórdia de Deus é para aqueles que são misericordiosos. Se eu não for misericordioso com o meu próximo, eu não receberei misericórdia de Deus no dia do juízo. E eu não triunfarei no juízo. Mas a misericórdia triunfa no juízo. Amém, queridos? Promessas para a volta de Jesus. Nada para hoje. Verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Queridos, limpos de coração, que andam com integridade, que são santos. Olha só que interessante esse salmo aqui. Salmo 24, versos 4 a 5. Olha só, falando dos limpos de coração, que verão a Deus. Salmo 24, versos 4 a 5. Eu não anotei, eu não imprimi aqui no meu esboço, porque Deus me deu essa revelação ontem, não deu tempo de imprimir. Salmo 24, limpos de coração, versos 4 e 5. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. O Deus da nossa salvação é quem? Jesus! Yeshua, o Deus da nossa salvação. Nós veremos o Deus da nossa salvação. Saciá-lo-ei com longevidade, vida eterna, e lhe mostrarei a minha salvação. Veremos o Senhor como Ele é. Limpos de coração, purificados pelo fogo, queridos. Olha só, Zacarias capítulo 13, versos 8 a 9, a terça parte que restará na terra. Em toda a terra, Zacarias 13, versos 8 e 9. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela.
Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Por quê? Porque eles foram purificados, limpos, embranquecidos, limpos de coração. Amém, queridos? Olha só. Essa aqui Deus me deu agora. Apocalipse 19. Olha aí. Os limpos de coração. São os que andam em santidade, com integridade. Olha só. Na volta de Jesus. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas. Apocalipse 19, verso 6. Como de fortes trovões, dizendo: Pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, se preparando como virgem pura para se encontrar com o marido, andando em santidade, com integridade, limpos de coração. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Limpos de coração, porque eles verão a Deus, purificados pelo fogo. Amém, queridos? Que andam em integridade, que lemos aqui no Salmo 24, né? Limpos de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Amém, queridos? Como Ele é, no dia da sua volta, né? Isso está em 1 João 3, Filhinhos, hoje somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas se formos bem-aventurados, então, quando Ele se manifestar, nós o veremos como Ele é. E todos que têm nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, limpos de coração. Purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor como Ele é. Não veremos o Deus da nossa salvação. Amém, queridos? Limpos de coração, porque verão a Deus. Verso 9 de Mateus 5. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Romanos 12, 18 está escrito: Se dependerdes de vós, tendes paz com todos os homens. Pacificador é quem procura ter paz com todos os homens. Anda em amor. Se teu inimigo tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a cabeça deles. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Pacificadores, queridos, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, assim, hoje nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Esse filho de Deus aqui é, de fato, a concretização, a vida eterna definitiva, que é a promessa aqui em 2 Coríntios capítulo 6. A partir do verso 16. Ele está falando acerca da associação, né? Que nós não devemos nos associar com os incrédulos, né? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade há entre a justiça e a iniquidade, ou comunhão à luz com as trevas, ou seja, que eles andarmos em santidade, integridade. Aí ele fala aqui, no verso 16, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso foi tirado de Ezequiel 37, 27. Que no contexto é a unificação das duas casas, definitivamente a glorificação do corpo, a edificação completa da igreja no tempo do fim. Amém? E eles serão o meu Deus, e eles serão o meu povo, e eu serei o Deus deles. Definitivamente, queridos. Então está falando acerca da glorificação do nosso corpo. Mas nós temos que fazer o possível para sermos pacificadores. Amém, queridos? Vencermos o mal com o bem, andarmos em amor. Verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Preciso nem explicar muito, né? A igreja passará por perseguição. O retrato da igreja do tempo do fim, antes da volta de Jesus, que vai anteceder a volta de Jesus, é uma igreja perseguida. Importa que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino de Deus, ou o reino dos céus.
então os perseguidos por causa da justiça. Amém, queridos? Olha só, Isaías 61. Isaías 61, vamos lá. Não anotei esse texto aqui. Isaías 61, verso 2. Né? Verso 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar a libertação aos cativos, olha aí, e pôr em liberdade os algemados. Isso fala não só na nossa própria vida, mas principalmente nas que virá. Porque o apóstolo Paulo falou, né, que nós seremos libertados, né, desse cativeiro. Não somente a criação, mas também nós. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Tá bem? Aí ele fala, e apregoar o ano aceitável do Senhor, é o milênio, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia! O Senhor nos fará justiça. Então, bem-aventurados os perseguidos, porque eles, perseguidos porque serão chamados filhos de Deus. Vestes de louvor ao invés de coroa em vez de cinzas. Olha aí. Óleo de alegria em vez de pranto. Então, coroa da glória que nós receberemos, ao invés de cinzas. Vestes de louvor. Olha aí as vestes que nós vemos aqui em Apocalipse 19. Os atos de justiça dos santos. Amém, queridos? E o tempo está corrido, meu Deus. Verso 11. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Amém, queridos? Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, já começa o Salmo falando dessas bem-aventuranças. Essa é a palavra de Deus, que nós vamos exaltar aqui nesta série. E sem essa palavra de Deus em alta em nós, nós não vamos vencer para conquistarmos todas essas promessas na ocasião da volta de Jesus. Amém, queridos? Então, na próxima gravação, nós daremos continuidade nessas duas porções, do verso 1 e do verso 2 do Salmo 119. Amém, queridos? Glória a Deus. Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.